Bastante conhecido no futebol brasileiro, futebol mundial, aqui em Apucarana, visitando aqui a estrutura do Apucarana Esportes. Marcos Assunção, a sua sensação de estar aqui em Apucarana, ao lado do presidente Douglas, da diretoria, para ver de perto esse projeto do Apucarana Esportes? Primeiramente é um prazer estar aqui, é a segunda vez que eu venho, eu vim o ano passado num evento que teve, mas a princípio foi a convite do Douglas. A gente se conhece há muito tempo, juntamente com o Denis, que é o irmão do Denilson, que eu tenho mais amizade ainda, porque nos conhecemos muito mais tempo. O Denis conhece minha família, eu conheço a família do Denis, pai, mãe, irmão, e tenho um carinho, um respeito muito grande, e foi através daí que eu aceitei esse convite de vir aqui, de olhar as estruturas do clube, de bater um papo com vocês da imprensa, de conhecer a cidade. E a partir desse momento a gente vai conversar para que num futuro eu esteja mais próximo do clube, se as coisas caminharem corretamente, eu esteja mais próximo do presidente, do Douglas, das pessoas do clube, para que depois que eu parei, eu comecei a estudar, fiz alguns cursos de gestão esportiva. O que eu quero é ser diretor de futebol, é o que eu quero para minha próxima carreira, né? E nada melhor do que começar num clube onde tem um presidente jovem, onde tem um pensamento novo, um pensamento de um clube que quer crescer, de um clube que quer ser um clube vencedor, que quer novamente estar na primeira divisão. E isso é muito importante para a cidade, é muito importante para os torcedores. E para mim vai ser um prazer enorme se de repente mais para frente eu estiver trabalhando aqui juntamente com ele. O Douglas, Marcos Assunção, quando foi noticiado que o Marcos Assunção viria para Apucarana, muito torcedor achou que era para jogar. Jogar jamais, né, Assunção? Mas essa questão, essa possibilidade, então, de assumir uma função na diretoria, essa possibilidade, então, é grande de existir, né? Essa pergunta que você me fez, o Douglas me fez também. Eu até, quando ele falou para mim, eu até me assustei, porque fazem 3 anos que eu parei de jogar já, né? E por mais que as pessoas dizem, pô, mas você tá bem, você não, né? Tem muitos ex-jogadores aí que a gente encontra, principalmente em São Paulo. Os caras quando jogavam eram fininhos e agora estão tudo barrigudo. E aí, claro, não treinam, bebem, e eu treino muito e não bebo nada, né? Então, isso me ajuda muito a que eu mantenha a minha forma. Mas para jogar não, já que fazem 3 anos que eu parei, e eu sou um cara de uma palavra só. Eu quando decido uma coisa, aquilo está decidido e ponto, né? Eu já tive, além do Apucarana, eu já tive muitos convites para voltar a jogar, né? E eu não me acho no direito, eu não acho correto eu ter parado de jogar 3 anos e tomar a vaga de um garoto com 17, 18 anos que está com a vontade que eu tinha quando eu comecei a jogar, de ser jogador de futebol. Então, eu acho que essas oportunidades têm que ser dadas para essa garotada que realmente gosta e principalmente tem condição de ser jogador de futebol. Marcos, o Raul falou de jogar futebol, eu faço uma outra pergunta. Treinador, já passou pela sua cabeça quando você estava parando, Marcos Assunção, foi campeão pelo Palmeiras, jogou no Santos, no Grêmio, pô, agora chegou a hora. Passou algum momento pela sua cabeça de ser treinador de futebol? Não, isso aí é uma possibilidade que nunca existiu, nunca passou pela minha cabeça ser treinador. Eu sempre fui um cara muito focado naquilo que eu queria e eu sempre quis ser diretor de futebol. Mesmo jogando, eu sempre tinha um pensamento de, quando parar, ser diretor de futebol, e independente de onde eu começasse, né? Eu iria me preparar muito depois de parar, como eu me preparei. São 3 cursos de gestão esportiva, né? Um curso de coordenação de base. Eu me preparei para isso, para receber convites, não para jogar mais, mas sim para ser diretor de futebol de alguma equipe. Então, foi isso que eu quis a minha vida toda, mesmo jogando, eu tinha esse pensamento de
quando parar, ser diretor e trabalhar na diretoria de um clube. Ô Marcos, você falou de professor, você vai ensinar o pessoal a bater uma falta, cobrar uma falta bem legal, você tem experiência nisso? Isso eu posso falar com muita propriedade. Isso eu fiz muitos gols, foram 124 gols de falta na minha carreira. E isso foi uma coisa que eu trabalhei a minha vida toda. Trabalhei muito para conseguir chegar nesse número de gols, que não é pouco, né? 124 gols de faltas. Tem atacantes aí que não tem esse número de gols. Mas a partir do momento que eu estiver num clube, pode ter certeza que dicas vão ser dadas, né? Acho que o jogador, acima de tudo, o grande batedor de falta, ele tem que querer ser um grande batedor de falta. E para isso ele tem que treinar. Ele tem que estar disposto, eu não digo perder o tempo, e sim ganhar o tempo. Porque isso aí você perde alguns minutos depois dos treinamentos, mas no jogo você dá a vitória para o seu time, você chega no jogo, você é um cara decisivo. Então eu trabalhei muito e justamente por isso eu fiz muitos gols de falta. O colega falou de falta ali, a gente reverencia aqui, no Palmeiras, que foi um dos seus últimos títulos mais importantes, que foi a Copa do Brasil. Nas duas decisões, você bateu a falta, o Thiago Heleno acabou fazendo no primeiro jogo, e no segundo jogo, o gol do título do Betinho. Tem na memória esses lances, como outros também? Eu, por incrível que pareça, eu sei todos os gols, cara. Muitas vezes a gente está em alguns programas de televisão e aí o pessoal começa a colocar na tela lá os gols e eu começo a falar onde foi e como foi. Então esses dois jogos da Copa do Brasil foram na verdade 3 gols, né? No primeiro jogo em Barueri, no primeiro gol eu bati uma falta lateral onde o Betinho sofreu pênalti e o Valdívia fez o gol. No segundo gol bati a falta, o Thiago Heleno fez de cabeça, né? E no segundo jogo o nosso gol eu bati a falta e o Betinho fez de cabeça. Então foram três gols onde eu tive participação direta nos gols. E eu sempre quis ser um jogador importante, eu sempre quis ter essa importância no clube onde eu jogava. E por isso que eu treinava muito, não só faltas, mas me dedicava muito nos treinamentos para que eu pudesse ser aí sempre um dos jogadores mais importantes dos times. E graças a Deus eu fui sempre, todos os times onde eu passei, eu sempre fui um dos jogadores mais importantes e sempre fui muito decisivo. Marcos, você está hoje, né, numa nova etapa na tua carreira, como você acabou de dizer para nós aqui da imprensa. Como é que você viu o caso do Flamengo, o caso polêmico lá no mundo do clube? Você como novo gestor aí que pode surgir, como que você pensa disso aí, do futebol brasileiro? A gente viu também na televisão, além dessa tragédia, que depois começaram a investigar, que a maioria dos clubes tinha muitas irregularidades, né? Então acho que aqui no Brasil, não só essa tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, mas as tragédias que vêm acontecendo constantemente no Brasil, a gente só vai pesquisar, a gente só vai ver depois que a tragédia aconteceu. Isso não adianta, né? Eu acho que temos que prever o futuro. E para que isso não aconteça, a gente tem que fazer as coisas bem, né? E está o Douglas aí, que é presidente do Apucarana, e ele está prevendo tudo isso, prevendo todos os problemas que tem pela frente e tentando resolver o mais depressa possível antes de começar o campeonato. Isso é bom. É um cara que tem uma visão para frente. E eu acho que na nossa vida, principalmente, se a gente não tem planejamento, esquece. Então acho que tem que ser assim, não só na nossa vida, mas num clube de futebol, numa empresa. Se não tiver planejamento, a empresa quebra. Então é isso. A nossa vida é feita de planejamentos, é feita de desafios, e eu tenho muitos desafios pela frente, né? E assim como jogador de futebol, como eu fui, eu sempre planejei muito, tive metas a ser cumpridas e a ser batidas, e como diretor de futebol não vai ser diferente. Marcos, voltando ao futebol, você como atleta, você jogou no futebol italiano, na Roma, no Betis da Espanha, no grande futebol da Europa, e equipes grandes do futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras e Santos. Faltou uma Copa do Mundo, inclusive você está numa grande fase em 2000, tinha até uma certa expectativa, comentar se você poderia disputar a Copa. O que deu errado que você acabou não sendo convocado naquela ocasião? Alguém te atrapalhou de ter te levado para aquela Copa? Não, cara, é a única coisa que eu falo mesmo. A única coisa que faltou para mim foi disputar um Mundial. E, infelizmente isso não aconteceu. Em 2002 eu poderia ter ido, sim, né?
O Filipão tinha feito a sua convocação e eu fiquei de fora, mas o Emerson teve a infelicidade, que jogava comigo na Roma, teve a infelicidade de machucar o ombro e ser cortado, e como era da minha posição, eu tive uma expectativa muito grande de poder ser convocado, mas infelizmente ele convocou o Ricardinho. Isso aí são opções do treinador, que o treinador acha viável, mas eu me sinto um atleta bem sucedido. Tudo que eu quis, as metas que eu tracei na minha vida, eu consegui. Eu não me sinto frustrado por isso, pelo contrário, graças a Deus, onde eu joguei eu fui campeão. E graças a Deus consegui fazer um nome, principalmente na minha carreira como um jogador de futebol bom e principalmente na minha vida como pessoa excelente. Então eu sempre zelei muito da minha imagem fora de campo. Eu sempre tentei ser uma pessoa muito correta. Graças a Deus, onde eu vou, eu tenho esse privilégio de chegar e as pessoas sempre só falarem bem. Então isso não tem coisa melhor para um ser humano que você chegar em qualquer lugar que seja de cabeça erguida e não precisar baixar a cabeça para ninguém. Isso, graças a Deus, eu consegui na minha vida. Meus pais me deram muito bem, me ensinaram muito bem isso de nunca querer o que é dos outros, nunca querer passar ninguém para trás e sempre trabalhar muito para conseguir e acima de tudo, valorizar muito aquilo que você conseguiu. E eu valorizo muito o que eu tenho, valorizo muito o que eu consegui, porque meus pais trabalharam muito, moramos num barraco de madeira, mas eu consegui ser um vencedor no futebol. E isso, para mim, já é uma vitória muito grande.